Será que o dinheiro e a sua vida financeira já fizeram parte da sua sessão de terapia? Será que você já levou o seu dinheiro, a sua vida financeira, para dentro de uma sessão de terapia para refletir, elaborar, integrar, analisar e entender como a sua relação com o seu dinheiro impacta a sua realidade interior e essa relação impacta também as suas decisões financeiras? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. E aqui a gente reflete sobre dinheiro, sobre a sua relação com o dinheiro, mas não só sobre dinheiro. E a gente reflete sobre onde o dinheiro perpassa na sua vida, seja no trabalho, questões de sucesso, prosperidade, relacionamento a dois, relacionamento familiar ou até mesmo a sua relação com você mesma. A sessão de hoje vai trazer um tema que eu sei que de 10 a cada 10 pessoas eu sei que pensam sobre isso. É um tema que é recorrente, que existem teses de mestrado, de doutorado, artigos científicos e toda uma área de estudo em cima disso. A gente vai conversar sobre sucesso. É claro que em uma sessão apenas eu não tenho a intenção de esgotar esse tema. Ele é um tema vivo, ele é um tema flutuante e ele, por ser um tema que perpassa muitas áreas da nossa vida, muito além apenas do sucesso profissional, ele acaba sendo um tema altamente complexo. Quando a gente acha que entendeu, a gente não entendeu nada sobre ele. Mas eu vou estar aqui hoje conversando com você e te ajudando a refletir por dentro, refletir internamente sobre sucesso, primeiro no âmbito profissional. Um outro dia eu estava preparando uma aula que eu ia dar em um curso e essa aula se chamava Os Caminhos do Sucesso. E por pura curiosidade, eu entrei no Google e digitei sucesso e procurei imagens de sucesso. E eu fiz isso porque, para mim, pessoalmente, o Google é como se fosse uma fonte de imagens coletivas sobre o que entendemos a respeito de cada assunto. Então, se eu quiser entender o que é família, coloco família e as imagens do Google e ele vai me dizer praticamente quais são as imagens mais requisitadas, as imagens mais usadas para definir aquela palavra ou aquela expressão. Para mim, o Google é uma expressão do inconsciente coletivo que nós vivemos. E quando eu coloquei a palavra sucesso no Google, foi muito curioso perceber que as imagens, elas eram muito semelhantes entre si. Eram imagens que tinham signos específicos que simbolizavam juntos algo bem peculiar. Não tão peculiar, eu sei, porque são imagens que costumam ser reforçadas dentro de nós sobre o que é sucesso e que nós não questionamos, nós só executamos essas imagens. Se você tiver uma curiosidade, dá um Google para o episódio ou continua ouvindo, mas abre o seu Google aí e digita sucesso, imagens e você vai ver exatamente o que eu vou te descrever. Normalmente são imagens de pessoas muito bem vestidas, pessoas de terninho, de roupa de escritório, roupa de trabalho. São pessoas que estão sempre na luz do sol, sempre brilhando, sempre expandindo. São pessoas que costumam estar em movimento para cima. Então, são pessoas que estão subindo uma montanha ou então estão superando um obstáculo específico, estão passando por cima de um obstáculo. Sucesso no coletivo, ele tem muito a ver e tem uma relação muito próxima e muito grudada apenas com o sucesso profissional. E eu fiquei me perguntando, essas imagens estão erradas? Essas imagens elas estão bem adaptadas ao que nós vivemos enquanto sociedade? E quando eu olhei para essas imagens, eu senti falta de algumas coisas que também compõem
o sucesso, como por exemplo, um relacionamento, como por exemplo, a velhice, como por exemplo, o descanso. Mesmo que fossem imagens de sucesso relacionadas ao ambiente profissional, seja ele de um trabalho CLT, seja ele do empreendedorismo, são imagens que não inserem dentro delas alguns aspectos que contribuem diretamente para o sucesso, mesmo que seja profissional. Como, por exemplo, a nossa capacidade de descansar, a nossa necessidade de descansar, a nossa necessidade de reavaliar um caminho, a nossa necessidade de termos relacionamentos que nos deem suporte na caminhada. Normalmente são imagens que você vê sobre sucesso, são imagens muito solitárias. A pessoa está chegando, está subindo a montanha sozinho, está superando os seus obstáculos sozinha. E mesmo quando tem uma imagem de equipe, né? São imagens mais recentes e são imagens menos presentes nesse coletivo. O sucesso ele ainda tem uma característica muito individualista, muito subjetiva e muito eu. Quando tem imagens de coletivo, tem várias pessoas, sim, mas tem várias pessoas ainda assim vestidas de roupa profissional, sem descanso, todas felizes, né? Ninguém está frustrado pelos erros do caminho, ninguém está chateado porque aquilo que queria acabou não dando certo. Essas imagens, elas reforçam dentro de nós um conceito de sucesso que é amplamente aceito e é amplamente aceito de forma inconsciente, ou seja, involuntária. Se você não está muito acostumado com o psicologiquez, deixa eu te explicar um pouquinho, né, rapidamente, o que é que significa inconsciente para a psicologia. Inconsciente é tudo aquilo que eu não sei que está acontecendo e que eu executo sem consciência, eu executo de forma habitual e automática. Nós vivemos uma parte da nossa vida de forma consciente. Você está me ouvindo provavelmente de forma consciente, você está ouvindo cada palavra que eu estou dizendo. Mas por dentro de você existe uma série de processos que vão acontecendo como se fossem assim por baixo do pano. São processos que você não tem a consciência no sentido de entender, de saber que aquilo está acontecendo, mas você sente os efeitos disso. Isso é inconsciência. E o nosso conceito de sucesso, ele anda bastante inconsciente porque a gente não senta necessariamente para refletir sobre ele e tentar entender o que é sucesso de uma forma mais pessoal. Quando existe um conceito de sucesso que é sempre você estar feliz porque você alcançou o seu objetivo, né? Você está sempre iluminado, está sempre feliz porque chegou naquele lugar, é você chegar no topo da montanha, é você ultrapassar os objetivos, é você vencer os obstáculos, é você entrar numa jornada mais heróica de ter, né, os recursos para vencer todos os desafios que a vida vai apresentando e chamar isso de sucesso. Na teoria, não existe nada de errado com essa imagem, mas essa imagem ela não é completa, porque para ela ser completa, ela deveria ter ali dentro dela outros aspectos que são aspectos suporte da jornada. O sucesso é visto muitas vezes como um ponto final, não como uma jornada completa, como uma jornada com começo, meio e fim. A gente vê o sucesso como o fim. O começo e o meio ficam completamente ocultos
ocultos de nós. E isso tem um impacto imenso sobre a forma como nós trabalhamos, sobre a forma como nós entendemos sucesso, sobre a forma como nós lidamos no dia a dia com o sucesso. E aqui, na verdade, eu tenho até uma pergunta, né, para você começar esse processo interno de reflexão. O seu conceito de sucesso, se você colocar lá no Google o que é sucesso, aquelas imagens, elas te representam, elas representam internamente o seu conceito de sucesso. Essas imagens, elas conversam com você sobre o que você acha e o que você executa de forma automática e involuntária sobre o que é sucesso? Se sim ou se não. Se sim, você também pode se perguntar: isso é tudo? Será que essa imagem é tudo que representa sucesso para mim? Será que não existem outras partes de sucesso que estão aqui e que no fim das contas eu tenho dificuldade de dar lugar para, de entender que são necessárias? Ou não, essas imagens não me representam? E se elas não me representam, o que é sucesso para você? O que para você são os signos que juntos simbolizam sucesso? O que para você acontece e quando acontece você diz: ufa, isso para mim é sucesso. Eu particularmente tenho o meu conceito de sucesso e ele é muito individual e ele é muito subjetivo e muito particular meu. Para mim, sucesso é quando eu chego no final de semana e eu posso aproveitar o final de semana. Sucesso para mim é quando eu posso descansar. Sucesso para mim é quando eu estou efetivamente atendendo pessoas. Sucesso para mim é quando eu sorrio. Sucesso para mim é quando eu sinto a vida. Isso é a minha definição atual de sucesso. Porque, inclusive, o sucesso ele não é único. Ele muda conforme a nossa vida. As estações da nossa vida nos trazem conceitos de sucesso específicos e adequados para cada momento de vida. A Sara que eu fui há 15 anos atrás, com certeza não tinha esse conceito de sucesso. E o conceito que eu tinha há 15 anos atrás era coerente com aquilo que eu estava vivendo. Mas se eu trouxer ele para agora, eu acho que ele não vai funcionar muito. Na verdade, eu tentei fazer ele funcionar e eu acabei adoecendo no meio do caminho. E talvez a gente possa começar a entender um pouco também o que é sucesso. Você pode se perguntar: Sara, aquela imagem ela do Google ela não me representa, mas eu também não sei o que é sucesso para mim. Achei super legal você me dizer que esse é o seu conceito de sucesso, mas agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu não sei o que é sucesso para mim. Afinal de contas, o que significa sucesso? Sucesso não é uma palavra fácil de se definir. O sucesso, ele não é algo concreto. Ele não é um conceito voltado para a concretude da vida. O que eu estou chamando de concreto? Algumas vezes nós entendemos sucesso como um carro, uma casa própria, ter um filho, viajar o mundo, que são todos aspectos da realidade externa a nós, concretas da vida. Sara, isso não é sucesso? Também é. O sucesso ele é muito mais sutil porque ele é um aspecto da vida humana. Ele é um processo, ele não é um ponto final. Por isso que é muito difícil entender sucesso como, é só dinheiro no banco, sucesso é eu ter carro, casa e viajar todo mês, sucesso é reconhecimento profissional. Tudo isso pode ser signo de sucesso, mas não só isso. Não adiantaria nada você ter um carro, uma casa e dizer: tchau, eu dei um check de sucesso e por dentro a sua vida não ter sentido. Talvez você conheça pessoas que têm materialmente pouco
E ainda assim são pessoas que você olha e diz, essa pessoa, ela é uma pessoa que vive muito bem a vida e que ela tem um prazer de viver, ela tem uma vivacidade muito grande. Cara, que pessoa incrível. E pessoas que você também vai conhecer que têm materialmente tudo, e quando a própria pessoa olha para a vida, ela diz: qual é o sentido da minha vida? Na maior parte das vezes, o sucesso tem uma relação muito próxima com esse sentido de vida, porque o sentido da vida, ele não é como o sucesso um ponto final, ele é um processo. Para você entender, né, um caminho de sucesso, para você entender um processo sobre sucesso, eu vou trazer uma imagem, uma representação de algo que acontece na vida de todo mundo e que traz bastante para a gente sobre essa sensação de sucesso. Para você entender um pouco sobre sucesso, eu quero trazer uma imagem diferente daquelas que existem no Google para você perceber e entender o sucesso como um processo. Entender como o sucesso se estrutura dentro de nós, porque ele tem uma conexão muito fina, muito peculiar com processos fisiológicos. Afinal de contas, o sucesso ele costuma ser sentido. E para ele ser reconhecido e sentido como sucesso, nós temos uma base fisiológica que nos indica que aquilo é sucesso para nós. Se, por exemplo, você agora começa a perceber que você está com sede. Tá um baita calor, tá um calor de 35 graus e você começa a perceber essa sede atravessando o seu corpo. E aí você começa a ir em direção a um líquido que satisfaça essa sede. Uma água de coco, uma água, um suco, um chá gelado, não importa. Qualquer bebida que você entenda que vai satisfazer essa sede. Esse processo dessa busca de algo que me falta. E no momento em que aquilo está na minha frente e eu tomo o primeiro gole e eu sinto aquela sensação de ai, achei o que me faltava. É essa a representação de sucesso dentro de você. Quando você tem sede de algo, quando você tem fome de algo e você alcança aquilo, a primeira vez que você toma contato com aquilo, você sente um prazer enorme. Você sente essa sensação de que aquilo que te faltava chegou. Mas, como todo processo fisiológico, você vai sentir sede o tempo todo. E é aqui um grande erro que a gente costuma viver em relação a sucesso, quando a gente entende o sucesso como esse ponto final. Imagina só você sentir sede, você beber uma água e achar que essa água que você bebeu vai fazer com que você nunca mais sinta sede na vida. Nunca mais. A gente costuma entender sucesso dessa forma. E não é possível. O sucesso, essa sensação de que algo chegou e que me completa de alguma forma, ela é uma sensação temporária e ela precisa ser temporária. Ela é efêmera. Ela é uma sensação que dá um aval de prazer ali naquele momento. O corpo toma um tempo para processar, para utilizar aquela água que você tomou, independente do que você tenha tomado, para saciar a sede, para te avisar que você está precisando beber mais água ou não. E enquanto você não volta a ter sede de novo, o corpo vai de uma forma automática utilizar aquela água para te hidratar, para fazer os processos fisiológicos de limpeza, de purificação, etc, etc, etc. O sucesso tem esse caminho dentro de nós, na nossa realidade psíquica. Então, na realidade física, tá? Foi uma alegoria que eu quis fazer. Mas na realidade psíquica, ele ocorre de uma forma semelhante.
nós temos uma sede de conhecimento, nós temos uma fome de alcançar alguma coisa, nós temos o desejo de ir em direção a algo porque a gente sente que aquilo nos falta e nós precisamos daquilo naquele momento. Nós vamos em direção àquilo e o primeiro contato que nós temos com aquilo é: ai, que delícia! Que bom que isso está aqui. Me dá uma sensação de completude, de que é realmente um ponto final. E essa sensação é a que fica muito forte dentro de nós quando a gente alcança um determinado objetivo. Eu queria um aumento de salário. Eu fui lá, conversei com o meu chefe, eu trabalhei, eu fui atrás, fui lá, batalhei, me frustrei, errei pra caramba. Todo o processo de alcançar aquele espaço que eu tinha sede de, quando eu recebo aquele aumento, me dá aquela alegria, aquela euforia. Caramba, eu não acredito, eu consegui. Toma um tempo para o corpo processar aquilo, toma um tempo para a psique, para a realidade interna, para a mente processar e digerir aquela informação, aquilo que está chegando até você. E aí, muitas vezes, o que eu mais encontro em consultório são pessoas que me dizem assim: por que que aquilo ali não me preencheu por completo? E eu volto à pergunta: você achava que quando você chegasse nesse lugar ele seria um ponto final ou apenas uma etapa na sua jornada? Sucesso é uma jornada, ela tem etapas. Sucesso não é um ponto final, de que eu consigo aquilo e nunca mais eu vou querer voltar para esse espaço de novo. Percebe a diferença entre sucesso da forma como muitas vezes nos é vendido em filmes, em séries, em conversas com amigos, em processos dentro de uma empresa, de avaliação de desempenho, etc, etc. Como se o sucesso fosse esse lugar em que há um ponto final e no momento em que você chega, você não precisa, abre aspas, fazer mais nada. O sucesso chegou, você sente aquela sensação de completude, de que aquilo que te faltava está presente. E depois, nossa, por que eu estou querendo ir atrás de uma outra coisa, mas aquela não era o suficiente? É preciso ter bastante calma e bastante reflexão na hora de olhar para o sucesso, como esse processo, que a vida nos conduz o tempo todo, porque ele passa por um processo interno de aceitar a nossa incompletude. Eu faço essa comparação com processos fisiológicos porque eu sei que ninguém vai se achar bobo de dizer que vai sentir fome a cada 3, 4, 5 horas. Ninguém vai se achar fracassado porque vai sentir sede. Por que você vai se achar fracassado depois que você alcança aquele espaço que você desejou? Horas, dias, meses depois, você vai desejar alcançar um espaço diferente. É muito curioso quando eu vejo a reação das pessoas dentro do consultório, quando eu faço essa comparação entre um processo fisiológico e o processo de sucesso, porque não é assim que nós somos acostumados nem a pensar e nem são os tipos de mensagens que nós recebemos de forma costumeira. Sucesso é só aquilo. Só aquilo, vai acontecer aquilo, eu vou aumentar o meu cargo, meu salário vai aumentar, eu vou ter uma boa avaliação de desempenho. Por que eu tenho que ter avaliação de desempenho todo ano, gente? Mas aquela ali não valeu, não, pela vida inteira? Eu perdi as contas de quantas vezes eu passei por esse pensamento quando eu estava no mundo corporativo. Eu não sei se eu já te disse, em outros episódios eu sei que eu já falei, eu já trabalhei no mundo corporativo na área de marketing de empresas. Eu trabalhava especificamente na área de estratégia de marketing. E quando eu trabalhava, eu ficava confusa de por que eu tinha que fazer avaliação de desempenho todo ano. Poxa, mas eu acabei, tem um ano que eu fiz a minha avaliação de desempenho, por que eu já tenho que fazer de novo? Não dá nem para digerir direito ou
Por que tem que fazer avaliação de desempenho? Eu achava que uma avaliação de desempenho, na realidade, eu sei que não é assim. Existia meio que uma divisão interna. Uma parte minha sabia que precisava da avaliação de desempenho o tempo todo, inclusive para reorganizar e renortear a minha carreira, mas uma outra parte dentro de mim brigava com essa e dizia assim: ai, de novo outra avaliação de desempenho? Mas aquela ali já não foi ótima, eu já não ganhei 3, 4 estrelinhas, para que vai fazer de novo? Eu posso ficar com aquela nota, aquela avaliação e, nunca mais fazer de novo? Porque eu já tive sucesso aquela já veio com notas boas, uma avaliação incrível. Por que eu tenho que fazer todos os anos? Essa voz dentro de nós que muitas vezes caminha de forma oculta e que nós só vemos o efeito dela na nossa vida, na nossa frustração do dia a dia de ter que repetir algo que foi feito e que já deu certo há um mês atrás, há 3 meses atrás, há 5 meses atrás, não importa. Essa voz é uma voz imatura, é a voz que entende o sucesso como um ponto final. Tem uma voz madura, adultecida, que entende o sucesso como um processo, que sabe que se eu fechei um contrato em janeiro, esse contrato ele não é eterno. Eu vou ter que fechar um contrato em fevereiro, eu vou ter que fechar um contrato em março, eu vou ter que fechar um contrato em abril e vou ter que fechar contratos enquanto eu quiser trabalhar, enquanto eu quiser executar o que eu gosto de executar e preciso executar. A outra parte, que é mais infantil e imatura, é ela quem volta para você e diz assim: gente, mas eu já fechei um contrato em janeiro, por que eu vou ter que fechar um em fevereiro de novo? Aquele sucesso ali, ele já não é total, não, completo? Eu percebo muito dentro de consultório, principalmente quando eu atendo mulheres que são empreendedoras. Muitas vezes elas começam a empreender e aí elas têm a primeira venda, que é ótima, linda, maravilhosa. Muitas vezes existe uma demanda reprimida. Se você não entende o que é demanda reprimida, eu vou te explicar. Demanda reprimida é quando uma pessoa, uma empresa, um profissional oferece um serviço em que os seus clientes dizem para ele assim: nossa, finalmente você está fazendo isso. E aí a primeira turma parece lotar, porque existiam pessoas que já estavam demandando, já estavam desejando aquele serviço, aquele produto, mas ele ainda não estava sendo vendido. Então, empreendedoras que têm a primeira venda, e essa primeira venda é um uau, essa primeira venda é algo que é um estouro, que existia uma demanda reprimida, gera nessa pessoa o desejo de dizer assim: nossa, eu já vendi tudo isso, talvez eu não possa mais vender. Ou eu não quero, eu vou passar um tempo sem vender. Ou então a pessoa quer, da segunda vez, repetir a primeira mais 20%. Porque o sucesso é sempre em ascendência, é sempre para cima, é sempre o próximo obstáculo e precisa de cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Mas aqui, esse conceito de sucesso como um processo, ele ainda não está integrado. Porque vai existir uma voz dentro dessa mulher que vai saber: olha, a gente precisa ofertar esse produto o tempo todo, esse produto precisa ficar numa vitrine, ele precisa ser oferecido para as pessoas que chegam, e vai ter uma outra voz que vai dizer assim: já vendi, já alcancei o que eu queria, já dei um check nisso, já foi um checklist, no meu checklist, isso aqui de sucesso já foi. Posso fazer outra coisa já? Posso não vender mais? Posso não oferecer mais o que eu faço? Só o fato de eu vender uma vez não é o suficiente? E não. Quando a gente entende o sucesso como um ponto final, um checklist que é feito e é finalizado, portanto o sucesso está ali, ele traz bastante dor e sofrimento. Ele traz bastante frustração. Frustração porque, como ele, comparado, por exemplo, com o processo fisiológico de
Sede. Você vai continuar tendo sede. Não é porque você está com sede e bebeu água que daqui a 3 horas você não vai ter sede de novo. Pelo contrário, aquela informação vai entrar em você, vai ser digerida pela sua psique, pela sua realidade interior, vai nutrir você de alguma forma, para que depois de algum tempo, depois de nutrida, você diga: sinto falta disso de novo. E é depois de algum tempo, não é 5 minutos depois, que também é um efeito colateral de algumas formas de ver sucesso. Ou eu acho que ele é um ponto final e ele vai acontecer uma vez e nunca mais, ou ele é um processo que terminou aqui, eu já estou de novo, terminou aqui, eu já estou de novo. Eu não deixo esse processo amadurecer dentro de mim, eu não deixo esse processo se assentar dentro de mim, me nutrir de alguma forma internamente a minha psique, o meu mundo interior, a minha alma, para depois buscar de novo, sentir a necessidade e o impulso e o desejo de ir em direção a ele de novo. E aqui eu trago para você algumas reflexões para além das que já foram apresentadas dentro dessa sessão. Além de você começar a perceber o que é sucesso para você, se pergunta em quais momentos eu executo algo, eu faço algo, eu vou em direção a alguma parte da minha vida, a algum espaço, a alguma relação e eu digo: uau, era tudo que eu queria? Não era isso? Nossa, gente, que delícia, que prazer que eu tenho de estar aqui. Quantas vezes, quando você chega nesse espaço, você diz: agora eu estou satisfeita e eu não preciso de mais nada? E quantas vezes você se sente frustrada depois de algum tempo, um dia, 2 dias, uma semana, um mês que seja, aquela necessidade, o impulso de ir em direção novamente àquele mesmo espaço, àquele sucesso, aquilo que vai te dar aquela sensação impermanente de completude, de saciedade. Como você se sente quando você precisa ir de novo? Como é lidar se você se sente frustrado e como é lidar com essa frustração? O sucesso, ele por mais que a gente se foque demais no sucesso como saciedade, o sucesso é um processo completo. A saciedade, ela é só um dos componentes desse processo. E a gente entendeu a saciedade como sucesso, quando na verdade o sucesso é um processo completo. E é um processo completo que é diferente para cada pessoa. Por isso que é tão difícil, às vezes, definir sucesso de uma forma coletiva. Mas, coletivamente, o sucesso é um processo, com começo, meio, fim e recomeço. Bom, se essa sessão te ajudou de alguma forma e você quer retribuir, ajudando também o meu trabalho a crescer, se você achou que esse processo de sucesso, de conhecer um pouco mais uma visão diferente sobre sucesso, pode ajudar outras pessoas a desmistificarem um pouco esse conceito dentro delas, compartilhe esse episódio. Aqui no Spotify tem as estrelinhas, vai me ajudar muito se você der 5 estrelinhas para o meu podcast. No YouTube, se você colocar, assinar o canal, compartilhar com seus amigos, eu vou gostar muito, vai fazer o meu trabalho crescer, vai fazer com que esse conceito e essas reflexões possam alcançar outras pessoas e a gente comece a quebrar alguns conceitos sobre sucesso que são necessários de serem repensados, revisitados e reformulados individualmente em cada um de nós. Bom, nos vemos na próxima sessão. Tchau, tchau.